Condes e condessas, bem-vindos ao Condado. Eu sou o Igor, já convido você a deixar o seu like se você gostar desse conteúdo, o seu dislike se você não gostar do nosso conteúdo, a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que estão iniciando no RPG, porque hoje o tema é o que é ser um mestre de RPG. E aqui o que é ser um mestre no sentido de explicar exatamente o que um mestre faz, qual é a função do mestre, o que o mestre é e o que o mestre não é num jogo, que eu sei que é uma coisa que muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão começando a jogar, e talvez até mais ainda as pessoas que estão começando a mestrar, tem como dúvida. Então, vamos ao vídeo. Bom, quando você vai começar a jogar qualquer tipo de campanha ou aventura de RPG, provavelmente a primeira coisa que você precisa no seu jogo é de um mestre. Porque, afinal de contas, sem um mestre, o jogo não pode acontecer. Sem alguns jogadores, o jogo pode andar pra frente. Sem todos os jogadores, o jogo também não pode acontecer. Por quê? Porque o mestre nada mais é, na verdade, do que um jogador. Ele só é um jogador que tem uma função diferente dos outros jogadores. Mas existe uma certa hierarquia dentro da mesa de RPG, da qual o mestre e os jogadores fazem parte, e na qual o mestre está, em certas ocasiões, num patamar acima dos jogadores. E qual é a função do mestre? A função do mestre é narrar o jogo, é propor para os personagens, para os jogadores, os desafios que eles, como jogadores, vão ter que tentar resolver, que os personagens daqueles jogadores vão ter que tentar resolver. O mestre, ele deve planejar tudo o que vai acontecer até um certo ponto. Nós sempre deixamos muito claro que o mestre não deve tentar preparar todos os acontecimentos do jogo, ele tem mais ou menos uma lógica ali que ele deve seguir, aí, do que ele vai preparar, do que ele vai deixar solto para que os jogadores tragam também. Isso é algo muito importante. O mestre deve entender que o jogo não é dele, a história não é dele, a história é uma história contada compartilhadamente entre os mestres e os jogadores, ou o mestre, no caso, e os jogadores. E essa história, por ser uma história compartilhada, ela funciona geralmente da seguinte forma: o mestre prepara aquela sessão, ou aquela campanha, aquela aventura, enfim, dependendo do que você quiser preparar, do quanto você quiser estar preparado à frente do tempo. Ele apresenta a situação para os jogadores devolvem, e o mestre, a partir daí, desenvolve algo e continua apresentando a sequência daqueles fatos para os jogadores. O mestre, ele é aquele que apresenta o mundo, e ele também é aquele que julga as ações dos jogadores e dos outros personagens dos NPCs em relação aos jogadores e aos acontecimentos do mundo, pesando o que cada coisa significa para aquele contexto. Ele também é aquele que interpreta as rolagens dos dados. É claro que algumas rolagens vão ser muito óbvias e muito diretas, como por exemplo, você acertou, você rolou certo número no seu dado, você somou com certo atributo ou avaliou certa habilidade que você tem e passou na dificuldade X, que era uma dificuldade estabelecida previamente ou por algum livro ou pelo próprio mestre. Isso é uma coisa direta e objetiva. Mas como o mestre decide quais são as dificuldades que ele vai estabelecer para certas ocasiões, para certas ações dos jogadores, incluindo as ações de combate, ele deve também avaliar qual é a dificuldade que ele pode colocar para aquelas situações. Então, no fim das contas, apesar de algumas serem bem objetivas, na maior parte das ocasiões o mestre vai definir se aquela dificuldade é justa ou não antes de estabelecer que, bom, a partir de agora a dificuldade é essa e você deve rolar o dado e bater essa dificuldade para conseguir obter sucesso, que é uma coisa objetiva. No fim das contas, muito passa pela subjetividade do mestre. O mestre vai desenvolver a trama, ele vai também fazer com que os jogadores sintam coisas. Um dos maiores desafios que o mestre tem é conseguir apresentar o mundo para os jogadores de forma que eles sintam coisas, que eles sintam medo, que eles se sintam animados, que eles sintam que eles são épicos ou grandiosos, que eles sintam tristeza, que eles sintam dificuldade e etc, etc, etc. Que eles sintam raiva, por exemplo, é bem importante. Fazer com que os seus jogadores sintam coisas, fazer com que eles tenham essas sensações é o trabalho do mestre e da narrativa daquele mestre, a maneira como o mestre vai apresentar o mundo, de como ele vai falar, as palavras que ele vai escolher utilizar naquele momento. E isso tudo, essa ambientação, esse clima da mesa e também a proposta do jogo, que vai ajudar a definir também o clima da mesa, porque a proposta do seu jogo, ela é o que define para onde o seu jogo vai, como os jogadores percebem o jogo desde antes da mesa começar, assim como a ambientação do cenário que você vai estar utilizando, da aventura que você vai estar utilizando e também o gênero do jogo, se vai ser um jogo de horror, se vai ser um jogo de fantasia, um jogo de ficção científica, um cyberpunk, um steampunk, talvez um dark fantasy, alguma coisa do tipo. Tudo isso, quem vai definir vai ser o mestre. É claro que o mestre também pode fazer essas definições junto com os jogadores. Ele não precisa escolher tudo sozinho. Ele pode, e eu diria que até deve, ser uma troca na hora das escolhas. Não das escolhas das dificuldades, obviamente, mas das escolhas daquilo que vocês vão estar jogando. Mas, no geral, a palavra
palavra final é a do mestre. E também é a palavra final do mestre se alguma coisa funciona ou se ela não funciona, se os jogadores conseguem fazer algo ou eles não conseguem fazer algo, se alguma coisa foi mais ou menos efetiva, etc, etc e etc. O mestre, ele é o narrador, ele é o juiz, ele também é aquele que intermedia as relações entre os jogadores, porque vale a pena lembrar, uma coisa que nós sempre dizemos aqui, que RPG é um jogo social. E por ser um jogo social, e pelo mestre ser aquele que contrabalanceia as opiniões dos jogadores da mesa, sim, dos jogadores, não só dos personagens, ele também, muitas vezes, quando relacionado à mesa de RPG, deve tentar intermediar conflitos, deve tentar resolver conflitos. Se o conflito for do mestre com um jogador, isso pode ser algo um pouco mais complicado, mas se for entre dois jogadores, ele pode tentar, dentro do poder daquele mestre, em relação às pessoas dos jogadores, tentar também intermediar esse conflito. No geral, parece que o mestre faz muita coisa, parece que ele tem muitas atribuições, e realmente ele tem, mas nem tudo é tão complicado quanto parece. Muitas coisas dependem um pouco mais só da sua experiência como jogador ou como mestre, para tentar entender o que você pode e o que você precisa, ou o que você não pode ou não precisa fazer, aonde colocar a sua energia. Talvez essa seja a parte mais importante do que é ser um mestre, é você entender que o jogo é sobre pessoas, com pessoas, que todo mundo faz parte desse jogo e não só você. A história é contada por todos que estão naquela mesa, não só por você como mestre, mas que sim, você vai julgar, vai avaliar e vai dizer o que funciona e o que não funciona, e você também vai intermediar os conflitos quando for necessário. Mas, no fim das contas, ser um mestre é ser um jogador com uma função diferente, como eu já disse. E se ser mestre é algo que chama a sua atenção e que parece ser muito divertido pra você, eu te garanto, realmente é. E você deve tentar. Não se deixe desanimar se da primeira ou da segunda vez você sentir que não funcionou tão bem ou que você não conseguiu fazer aquilo que você queria do jeito como você queria. Isso também é algo que vem com a experiência. E com certeza, com um pouquinho mais de tentativa e talvez um pouquinho mais de dedicação, você vai conseguir atingir exatamente aquilo que você quer e se tornar um mestre cada vez melhor. Então o vídeo de hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou também, deixe seu dislike aqui. Também é se inscrever no canal. Isso é muito importante. Se inscrever no canal é muito importante pra gente conseguir crescer e quer fazer com que a mensagem chegue em cada vez mais pessoas, assim como o like. E além disso, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @CondadoRPG. Lá a gente faz caixinhas de perguntas, responde as perguntas de todo mundo todos os dias e também postamos conteúdos bem diferentes daqueles que nós postamos aqui no YouTube. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima e fui!